Indico muito esse livro aqui, ele me transformou em uma nova mulher. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li durante o mês de maio. Em maio foram 6 leiturinhas e todas foram leituras ótimas que me transformaram em uma nova mulher. Claro que alguns eu gostei mais do que outros, alguns eu achei um pouco chatinhos, só que todos foram bons, todos eu indico bastante. E assim, a maioria foram livros transformadores, realmente, que me fizeram pensar muitos pensamentos. Antes de eu começar a contar pra vocês quais são os livros e o que eu achei de cada um, não se esquece, por favorzinho, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho de notificações e deixar o like pro YouTube divulgar esse vídeo pra mais pessoas, porque tá difícil. É assim, impossível crescer no meio literário aqui no Booktube. É o nicho mais morto que existe no YouTube. Não tem jeito. Não deixe de me acompanhar também nas outras redes sociais, que vão estar passando todas aqui na tela, e tem link para cada uma aqui na descrição. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, seja um livro, um lápis, um liquidificador, qualquer coisa mesmo, compra por favor também usando o meu link que tá aqui na descrição. Comprando desse jeito você não muda nada no valor da sua compra, só que eu recebo uma lembrancinha, uma pequenina comissão. E se você puder e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse, e a partir de R$5 você já tem direito a diversas recompensas e conteúdos exclusivos. Bom, vamos começar com minha primeira leitura do mês, que foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã, um livro que me deixou encantada. É um livro pra você ver beleza na vida, sabe? Pra você voltar a ter esperança nas pessoas. Que livro bonito, que livro lindo. Ele tá escrito em português de Portugal, e a gente começa com um cara que ele tem, tipo assim, 40 anos, ele trabalha em um barco, assim, de pesca, e ele precisa de um filho, sabe? Ele se sente uma pessoa meio incompleta, ele tem muito amor dentro dele, só que ele não tem em quem ele depositar esse amor, pra quem ele demonstrar esse amor, e ele precisa de um filho. E é isso, ele só vai se sentir uma pessoa completa, uma pessoa satisfeita quando ele tiver um filho que ele possa amar incondicionalmente. A história começa assim, só que depois a gente vai acompanhando vários núcleos, assim, de personagens diferentes. São várias histórias muito doloridas, muito sofridas, de pessoas diferentes, sofrendo por motivos, né, por razões diferentes, tendo problemas familiares, se desentendendo, se desencontrando dessa família de laços de sangue, pra se encontrar com uma família de laços de amor, com uma família de verdade que vai acolhê-la e amá-la do jeito que ela é. Esse é um livro sobre isso, sabe? Sobre você pertencer a alguém e encontrar, espalhar o amor ao seu redor. Fala muito de pertencimento e de preconceito também, né? Porque, tipo, todas essas pessoas dessa história sofrem preconceito de alguma maneira. É uma história de pessoas que são um bocado malucas, são sozinhas, cometeram erros e que talvez tenham estragado coisas dentro de sua alma. Só que é melhor e é mais fácil elas serem malucas juntas. Elas inventaram uma família, né? Uma família improvável. Esse livro, ele é transformador, sabe? Depois que você lê, você vai sentir seu coração tão cheio, você vai querer compartilhar essa história com outras pessoas, porque é um livro que mostra que o destino do mundo é amar outra pessoa. É sobre você encontrar um amor, não um amor romântico assim, mas tipo assim, você ser uma pessoa bondosa e demonstrar um carinho, um cuidado com as outras pessoas ao seu redor. E você também poder ser amado do jeito que você é. É um livro de pessoas meio doidas e ele tem, tipo, uma escrita muito bonita, muito profunda, uma prosa bem poética. A escrita do Walter Ugumã é impecável. São frases que vão transmitir tanta coisa, sabe? Vão ter um significado tão grande. E eu indico muito pra todo mundo. Depois eu também li um livro meio de suspense, assim, meio bem misterioso, que tá bastante gente comentando recentemente, que é A Última Casa da Rua Needless, que eu ouvi, né, audiolivro pela Audimo. É um livro meio de assassinato, de criança desaparecida, de vingança, de busca por respostas que a gente não vai entendendo nada, e ele é nada do que a gente espera. Ele não é nada do que a gente espera, sinceramente. São muitas camadas, muitas camadas. Aqui a gente acompanha o dia a dia de um cara, e ele é um adulto, assim, ele conta um pouco da rotina dele, da filha dele e da gata dele. E ele mora nessa última casa da Rua Needless, e se muda pra lá, pra essa rua, uma nova vizinha. Acontece que essa vizinha se mudou pra essa casa justamente pra observar esse cara, né? Porque assim, há vários anos atrás, a irmã mais nova dela desapareceu. A irmã mais nova dela desapareceu e esse cara foi tido como suspeito, só que ele foi inocentado, porque não encontraram nenhuma prova. Só que essa irmã mais velha, ela tem certeza de que esse cara é o culpado. E aí essa irmã mais velha fica obcecada, porque, tipo assim, muita coisa aconteceu também depois que a irmã mais nova dela desapareceu. E ela se muda justamente só pra ficar observando a vida desse cara. E a história começa a partir daí, só que é uma história que a gente não vai entender nada em 90% do livro. Ele é realmente uma história, tipo assim, bem nebulosa, bem confusa mesmo. Em algum momento da história,
tipo assim, ali no meio, a gente vai entender do que tá rolando, mais ou menos. A gente vai ter uma certa noçãozinha, porque vai ter umas pistas, assim, a gente vai começando a desconfiar, porém é uma história que vai continuar sendo confusa e nebulosa mesmo assim. E ela é muito bagunçada, tipo assim, tem o ponto de vista do cara, da gata dele, tem o ponto de vista da gata, e também tem o ponto de vista dessa irmã mais velha, tal, que tá investigando ali. E aí vai meio que acontecer as mesmas coisas, só que a gente não sabe se foi pra trás, se foi pra frente. Quem tá contando a história direito, sabe? As pessoas contam as histórias com detalhes diferentes. Só realmente mais lá pro final que as coisas vão começar a ser explicadas, e são várias reviravoltas, assim. É uma história que é bem diferente do que a gente espera. É um diferente bom, mas é um diferente que meio que muda a história, sabe? E no final tem uma nota da autora também que deixa isso ainda melhor. Acaba que é uma história comovente, assim, sabe? Sobre traumas e o que isso gera na pessoa. É uma história bem dolorida, assim, de ler, sabe? Tem partes bem tristes, bem traumatizantes. Uma história de pessoas doidas também, só que esse doidas um pouco mais pesado. Um doido um pouco mais preocupante, sabe? Um pouco mais pro nível psiquiátrico, realmente. A narrativa, ela é meio arrastadinha, porque, tipo assim, apesar de a gente ficar curioso ali, quer saber o que vai acontecer, é escrito de um jeito tão confuso, a gente fica tão perdido na história, que ele acaba sendo meio chato, assim, da gente pegar pra ler, porque a gente não tá entendendo nada. Nada, nada, nada. É quase o livro inteiro que a gente não entende nada. E é tipo assim, só ele falando do dia a dia dele e tal. A gente fica tipo assim, gente, que tá acontecendo? É inclusive um pouco meio cômico, assim, em alguns momentos e tal. Não é uma escrita difícil. Só é meio chato. E assim, eu achei um livro interessante, achei um livro bem escrito, achei um livro bom. Só que, como eu falei, em alguns momentos foi chato de ler e eu não achei um livro que foi tudo isso, assim. E eu também já li outros livros que tem mais ou menos essa mesma pegada, assim, que eu gostei mais do que esse. Em maio, eu li também um livro da minha autora favorita, Ursula Le Guin, que é um livro de ficção científica que recebeu o prêmio Hugo Awards, que é um prêmio bem importante aí nesse gênero. É um livro bem rapidinho de ler e ele é um livro que, tipo assim, a autora, ela realmente colocou tudo de ruim que existe na humanidade aqui. É um livro que se passa, assim, no futuro, tals. E aí, alguns exploradores estão fazendo uma expedição para esse planeta, porque a Terra já foi pro beleléu, a Terra não tem mais condições de se viver, tipo assim, não tem mais animais que já entraram em extinção, não tem mais árvores. Tá uma bosta, porque é por causa do culpa do ser humano. A Ursula gosta muito disso dela, porque ela, tipo assim, faz projeções pro futuro que são tão acuradas. Vários outros detalhes, tanto nesse livro quanto nos outros dela, são muito precisos, assim. Enfim, e aí, esses humanos, eles vão explorar esse planeta que ele é, tipo assim, todo meio que floresta. Ele é feito todo de árvores. E existem, sim, seres que habitam esse planeta, que são seres diferenciados. Eles têm uma relação muito diferente com a natureza, uma conexão muito forte. Eles realmente entendem, né, toda a importância da árvore, da natureza, dos animais, das raízes. O nome que eles dão para as coisas também tem muito significado, é muito bonito. E esses nativos, eles, assim, não conheciam violência, não conheciam escravidão, não conheciam guerra. Eles viviam tão em paz, assim, eles não tinham nem esse conceito para eles. Porém, a partir da chegada dos humanos, que vão ali explorar os recursos, extrair a árvore e vão escravizar esses nativos, eles começam a conhecer esses conceitos e desenvolver dentro deles sentimentos que eles nunca tiveram, sabe? Começa a surgir dentro deles esses sentimentos de raiva, de revolta. Então, as questões culturais dessas duas espécies vão colidir aí, né? Vai ter uma relação bem conflituosa. E uma vai acabar tendo muita influência sobre a outra. E quais as consequências que isso vai gerar, sabe? A Ursula faz uma puta análise antropológica em cima disso. Aqui a gente tem o ponto de vista tanto de um nativo quanto de um dos colonizadores, que é um cara que a gente vai sentir ódio a leitura inteira. É uma pessoa podre. Aqui a gente vê como o ser humano consegue ser podre, sabe? Tem de tudo aqui nesse livro. Tem preconceito, tem homofobia, tem xenofobia, tem machismo, intolerância religiosa, discriminação contra tudo e todos. Fala também de patriotismo, desse sentimento que alguns humanos têm, de que eles têm poder sobre tudo, de prostituição, de dependência química. Fala de muitas coisas. A autora realmente conseguiu abordar muitos temas nesse livro aqui, que é bem curtinho. Ela realmente fez um retrato dos problemas da sociedade aqui. Mas é claro que o assunto principal da história é a violência da colonização. Isso faz toda uma analogia com as colonizações do próprio planeta Terra que a gente teve aqui, né? Da Inglaterra, de Portugal, no nosso próprio país. E enfim, a Úrsula consegue criticar muita coisa aqui. É um livro muito bem escrito, né? Porque é Úrsula, né, gente? É um livro muito bom que, assim, não é um dos meus favoritos dela. Eu amo basicamente todos os livros que eu leio dela. Porém, esse daqui, apesar de ser incrível, é um dos que menos gostei. Doido, né? Mas enfim, essa mulher é maravilhosa. Ai, eu tô um pouco agitada hoje, né? Me perdoem, gente. Aqui eu tive provas de manhã, ainda tô um pouco maluca, um pouco desnorteada. Enfim, em maio também li esse livro aqui, que tem essa capa, ele é todo prata, todo bonito. Ele ganhou um Nobel, tá? É do Kazuo Ishiguro, chama Não Me Abandone Jamais. E foi leitura coletiva do nosso grupinho do Telegram, que a gente lê livros juntos, que a gente conversa. E aí todo mês a gente sorteia um tema e escolhe um livro. E aí em maio a gente leu esse daqui. E agora em junho o tema foi livro que tem filme. E aí a gente escolheu
O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, a gente tá lendo esse. Na verdade, muita gente já terminou e detestou, a gente vai falar mal junto, olha que bonito. Caso você queira ler com a gente, participar, conversar, falar mal desse livro junto com a gente, é só você participar, entrar no grupo, né, o link pra apoiar no Catarse tá aqui na descrição. Cara, esse outro aqui também foi um que foi nada do que eu esperava. E foi muito bom, eu gostei. O livro, ele é uma distopia, se passa em uma sociedade distópica, um mundo diferente assim. Porém, ele é um romance de formação. Ele vai contar o dia a dia, o cotidiano, né, de uma garota, que é a narradora aqui em primeira pessoa, e do grupo de amigos dela, enquanto eles amadurecem, sabe? Eles estão crescendo ali em um internato, meio que uma escola, em que eles têm vários estímulos artísticos, assim, eles são bastante influenciados a criar coisas, poema, tipo quadro, coisas artísticas, porque expressam o que a alma tá sentindo, sabe? Porém, o que acontece nesse internato, na verdade, é toda uma lavagem cerebral, assim, para eles serem orientados a ser o que eles são. A gente não entende aí de cara. Eu tinha lido a sinopse, e a sinopse tem spoiler, então indico não ler a sinopse. E aí eu comecei meio que já sabendo pra onde o livro ia me levar, porém eu acho que é mais interessante você começar sem saber. E ele é meio confuso realmente no começo, porque a gente fica tipo assim, ela falando alguns termos, ela falando que ela é não sei o que lá, e ela foi pra não sei quem, e pra não sei onde, e a gente fica tipo assim, que? Mas a gente vai lendo, e ele realmente assim, é um livro bem que ela tá contando a história da vida dela. É como se a gente estivesse ouvindo um amigo, uma amiga contando uma fofoca da vida dela. E é um livro muito fácil de ler, que é realmente uma apresentação de um mundo distópico de um jeito muito diferente. Não vai ser aquela distopia em que vai ter personagens fortes que vão lutar contra as injustiças, que vão apoiar a causa, não sei o quê. Ele é um livro mais morno, assim, que vai contar do dia a dia dela, de uma pessoa que está vivendo nessa distopia, que está vivendo aquilo e contando a vida dela. Sem revolta, sem revoluções. Até porque às vezes a vida é meio assim, sabe? Até tem algumas pessoas ali que tentam melhorar a situação das coisas dessa distopia, do que tá acontecendo, porém não é sempre que as coisas vão dar certo, não é sempre que a revolução vai prosseguir, porque é isso, né? Dias de luta e dias de derrota. É um livro sobre desumanização de pessoas, sabe? Sobre essas pessoas indesejadas na sociedade, fala muito de preconceito, só que de um jeito diferente aqui, que não é um preconceito assim de ódio ou de maldade, mas é um preconceito que a pessoa prefere nem pensar naquilo, sabe? Prefere não saber sobre, não ver e não chegar perto. É bem complicado, é bem triste, na verdade, assim. E todo o conformismo que esses personagens têm deixa a gente bem incomodado, sabe? Às vezes não, parece que não encaixa, eles são muito conformados com toda essa situação em que eles estão. Tudo bem que eles foram criados para ser conformados assim. Porém, é uma coisa ali que acaba nos incomodando. Inclusive ficaram, sim, algumas pontas soltas aí na história, uns detalhes que não encaixaram muito, que não tem como eu comentar aqui, porque vai ser spoiler, porém, na discussão que a gente fez lá no grupo, a gente deu uma comentada sobre esses detalhes. E assim, o livro ele vai puxar para algumas outras coisas ao longo da história, vai falar assim, de romance também, e mais pro final lá vai ter a revelação, né? A gente vai entender o que eles são, pra que eles servem, mas não é aquele plot twist devastador, não sei o que, é uma coisa bem morna, como se a gente já soubesse de alguma maneira lá no fundo, sabe? E quando a gente entende tudo, dá uma sensação de desesperança, sabe? De desilusão, sei lá, um aperto, uma sensação muito estranha que a gente sente, de que tudo não serviu pra nada, dá uma certa crise existencial. Esse livro, ele causa uma crise existencial diferente. Ele é bem confuso. Mas assim, ele é muito bom. Eu gostei muito dele, ele é muito bem escrito mesmo. E aí eu também li uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green, que é irmão do querido John Green. Esse aqui é uma ficção científica, porém ela é mais voltada assim para consequências sociais e relações entre pessoas. É um livro jovem, e aí a protagonista, que tem 23 anos, a minha idade, ela tá voltando do trabalho dela, tipo de madrugada, que foi um trabalho super exaustivo, né? Ela é designer, e aí do nada, no meio da rua, ela vê um robô gigante, de tipo 3 metros de altura, que parece feito de um material super estranho. E aí ela decide ligar pro melhor amigo dela, que tem um canal no YouTube, pra eles filmarem esse robô, porque, tipo assim, ela é uma pessoa muito ligada à arte, à apreciação de esculturas, etc. Então, eles vão lá e filmam esse robô e postam na internet. E acontece que esse vídeo viraliza, porque, na realidade, este robô, ele surgiu uns 60, assim, ao redor do mundo, em cidades diferentes. E é um robô que aparentemente não é da Terra, porque é de um material que não é da Terra e ninguém sabe como foi parar ali, não tem vídeo nas câmeras de segurança. E na verdade a gente descobre que ela teve assim um primeiro contato com uma raça alienígena. E a partir daí ela vai ter que lidar com a fama e como que toda essa fama repentina vai influenciar na segurança dela, na relação dela com as pessoas, na identidade dela. É um livro que tem essa questão de ficção científica, só que ele foca muito mais
nessa questão, assim, do medo do desconhecido e das questões da rede social, como a rede social tá influenciando tudo atualmente. Realmente, o que aconteceria, como a sociedade reagiria, né, nesse primeiro contato alienígena com a raça de robôs e como a vida dela muda totalmente depois disso. Toda a transformação de uma pessoa em uma história. O jeito que o Hank Green conta isso é muito real, assim, e é muito bem escrito, muito mesmo. É um livro que trata de outras coisas aqui, né, demonstra muito bem questões de bifobia aqui, eu me identifiquei, fiquei com raiva. Fala de quem tem a péssima ideia de ficar com a pessoa com quem você divide apartamento, que eu também me identifiquei, me deu traumas. Eu fiquei com raiva da protagonista em muitos momentos, porque ela é muito burra. Ela toma as piores decisões do mundo. Tipo assim, ela ainda fala, eu sei que essa decisão foi burra, mas eu tive que tomar. Gente, pelo amor de Deus, ela não consegue pensar, não tem uma unidade de neurônio funcionando na cabeça dela. Chegou pro final, me deu tanta agonia que eu tive até que parar um pouco. Tipo o Joey, assim, colocando o livro no congelador. Não era nem porque eu tava com medo do livro, mas é porque tava me dando tanta aflição, porque ela fazia tanta burrice atrás de burrice, tava vendo que ia dar merda em algum momento, e assim, deu muita merda em muitos momentos, né, não só no final. Ela sabe que ela errou. Esse é o ponto. Ela sabe que ela tava errada e que ela foi burra. A ficção científica do livro, apesar de não ser, tipo, 100% foco, ela também é muito legal. Tipo assim, o jeito de decifrar os códigos, as mensagens, assim, dos alienígenas é bem diferente. Usa bastante a lógica e a colaboração entre pessoas diferentes, de crenças diferentes, de lugares diferentes, realmente para aproximar toda a humanidade. Eu senti bastante influência do livro A Chegada e também do livro Contato, do Carl Sagan, que são livros, assim, referências em ficção científica que eu já li e gosto bastante. Cara, aqui nesse livro tem uma personagem chamada May, uma personagem chamada Maya e uma personagem chamada Miranda. Tem, tipo assim, todas as variáveis possíveis do meu nome. Meu Deus, o autor tava muito sem criatividade, sabe? Ele colocou o mesmo nome em vários personagens. E, enfim, é um livro muito bom, que também é uma escrita muito fácil de se ler, porque é voltado para o público jovem, então ele é bem tranquilo, bem fluido, e também é uma ótima entrada para quem quer começar a ler ficção científica. Eu indiquei ele no vídeo que eu fiz justamente sobre livros para quem quer começar a ler ficção científica. Eu vou deixar aí nos cards. E por fim, eu li Confissões do Crematório, que é um livro de não ficção, em que a autora vai contar pra gente alguns ensinamentos, algumas experiências dela de quando ela trabalhava em um crematório. Ela trabalhou por muitos anos aí no meio funerário, estudou bastante sobre isso, então ela vai compartilhar memórias, experiências, questões culturais, históricas, assim, também, sobre, tipo, como as crenças sobre a morte fazem com que a vida faça sentido, e também sobre questões técnicas, assim, tipo, o processo de decomposição, produtos, coisas que ela tem que fazer ali com o corpo morto, tretas no meio funerário também, e tudo contado com muito bom humor. Ela faz essas reflexões, né, de como a morte deve parar de ser negada ou escondida, né, parar de ser tratada como um tabu, e a gente tem que aceitar a morte, não aceitar no tipo assim, um parente meu morreu e ok. Não, tipo assim, a gente vai ficar triste se um parente morrer, mas aceitar no sentido de a gente parar de se perguntar, por que que as pessoas morrem, por que que isso tá acontecendo comigo? Porque, tipo, a morte é algo natural e não tá acontecendo com você, tá acontecendo com todo mundo do mundo o tempo inteiro. A gente começa a morrer no dia que a gente nasce. E a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, a única. Então, realmente, a gente tem que trabalhar, né, essa relação com a morte para melhorar isso. Ela fala também, tipo assim, como o velório mudou ao longo dos anos. As pessoas estão se afastando cada vez mais disso e tá se criando cada vez mais uma repulsa quanto a isso. Ela conta também sobre algumas relações que diferentes civilizações têm, cada ritual que pessoas diferentes têm, de como todo mundo é igual perante a morte. Tipo assim, se você teve muito sucesso, se você foi muito rico, se você não teve nada, se você foi muito pobre, a gente veio sem nada pro mundo, a gente vai sem nada embora. E que, tipo, quando a gente sabe que vai morrer, a gente pensa, eu vou trabalhar menos, vou viajar mais, vou ligar pros meus avós, vou sair com os meus amigos, vou fazer francês, vou aprender tricô. Sendo que, cara, a gente não vai saber quando a gente vai morrer, sabe? A gente tem que fazer essas coisas agora, a gente tem que aproveitar a nossa vida agora. Tá ficando realmente, meu Deus, eu preciso aproveitar minha vida, eu preciso viver, o que é que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Porém, eu achei que teriam mais reflexões sobre isso, sabe? Sobre a importância da aceitação da morte, sobre a gente aproveitar a nossa vida. Só que não, teve mais umas reflexões sobre outras coisas, sabe? Tipo, a visão dela de como as pessoas devem agir depois que uma pessoa morre, como devem velar o corpo, e sobre essas tretas na funerária, e coisa que eu ficava tipo assim, gente, pra que eu quero saber isso, sabe? Ela falando de qual creme tem que usar pra pôr no nariz do corpo morto, que vai ser diferente do adulto pra criança. Para que eu quero saber disso? Além de que, às vezes, eu achava a fala dela meio estranha, sabe? Quando ela ia se referir a alguém de outra raça, outra nacionalidade, outra orientação sexual. Não sei, às vezes eu achava o jeito que ela falava meio esquisito. Mas é um livro interessante, sabe? São várias coisas que a gente não imagina. É uma profissão que eu nunca vi relatos assim sobre. É um livro bom. Enfim, gente, é isso. Esses foram os 6 livros que eu li durante o mês de maio. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros e se vocês gostam ou não.
quais foram os livros que vocês leram em maio, né? Quais vocês indicam. Eu sempre pego indicações de vocês no comentário, coloco já na wishlist e etc. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, deixar o like e me acompanhar nas outras redes sociais. Ah, deixa aqui nos comentários também que tipo de conteúdo você quer que eu traga, que tipo de vídeo você quer que eu grave, que tipo de livro você quer que eu indique. E, enfim, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.